E, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem poucas reuniões, eu diria até no país, que perdura por tanto tempo, né? E assim, e mantendo sempre a mesma organização, no sentido de pontualidade, de começar e terminar, qualidade das apresentações, de não ter conflito de interesse, ou seja, é uma reunião de aprendizado, né? E sem dúvida nenhuma, o que é mais interessante é que a gente tem visto aqui pessoas que foram alunos, frequentaram a nossa reunião e hoje em dia já dão palestras aqui com muita desenvoltura nessas reuniões. Aqui registrar mais uma vez que nós temos aqui 3 remanescentes aqui da reunião inicial, lá de novembro de 1987, né? Sou eu, Zé Augusto e Laura. Zé Augusto era estudante de medicina, né, na época, mas foi o primeiro a assinar o livro de ata, que todo estudante é assim mesmo. E ainda tinha Marta, Dr. Zé Augusto e Bosco Rocha, né? Então foram esses 6 primeiros, e aí depois entraram os outros. Celia, outra pessoa que também frequenta muito a nossa reunião, Joselina, e assim por diante. E eu queria, antes de passar para Vitor, para fazer a apresentação do nosso convidado, registrar aqui que a Academia Sergipana de Medicina nos enviou uma moção de aplausos pela ocorrência da reunião nesse marco significativo de 1.500 eventos, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um orgulho para todos nós que a gente conduz. Isso aqui é mérito de todos nós, né? Em manter acesa essa chama aí da nossa reunião. Bem, então, Vitor, por favor, faça a apresentação aí de nosso convidado. E eu vou pedir também, Diego, a Vitor que assuma, porque geralmente a gente faz um ritual, você apresenta, a gente mantém aqui os microfones e câmeras desligadas, e ao final a gente tem uma discussão. Eu vou pedir também que Vitor depois coordene essa discussão. Veja, claro. Tem responsabilidade dupla aí também, viu, Vitor? Porque pode deixar. A reunião de número 1.500 não é para todo mundo, não. Eu gosto de responsabilidade mesmo, vamos lá. Bom, apresentar esse cara fenomenal aí, Diego Vilela, certo? Que é colega nosso, cardiologista intervencionista, né? Titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia Hemodinâmica, SBHCI. Tá? Cara que já andou aí, especialização em pesquisa clínica por Harvard, já andou bastante na Europa com o professor Cribier, criador da TAV, né? Já fez aí um curso, né, que é conhecido no nosso meio, que é um curso de Zurich, que é um curso bem avançado para terapias em mitral e tricúspide, né, pela Universidade de Zurich, com o professor Maisano, né? E mais recentemente, né, foi para Natal e agora se estabeleceu aí como uma liderança aí em Natal e criou aí o Cardiometrics, né, que eu sigo no Instagram, que é bem legal, quem quiser seguir também. O Cardiometrics é um projeto aí do Diego com alguns colegas, né, onde eles difundem bastante conhecimento, principalmente ligado à cardiopatia estrutural e a intervenções em cardiopatia estrutural, relacionado a conteúdos de ecocardiograma para cardiopatia estrutural também, um site, um Instagram aí bem legal, tá certo? E o Diego tem bastante experiência com mitral, vai falar para a gente hoje de terapia de reparo mitral transcatéter, né? Tanto das evidências, seleção de paciente. Eu acho que é um assunto super atual, tanto para o intervencionista, mas não só para a gente, mas principalmente para o cardiologista clínico, ecocardiografista, né, que temos aqui na nossa plateia. Diego, a palavra da reunião 1500 está com você aí. Valeu. Olha a responsabilidade. Obrigado pela apresentação. Obrigado a todos vocês do Hospital São Lucas. Realmente, vocês, como eu estava falando antes, aí, são um motivo de orgulho. A gente se espelha bastante nesse exemplo que vocês estão dando aí de network, Heart Team. Eu, como o Vitor disse, eu sou um fanista do Heart Team. Não dá para falar em mitral sem pensar nessas diversas mentes aí colaborando para a gente tentar ofertar um produto em comum. Eu vou compartilhar minha tela já e a gente interrompa quando quiser, tá? Vamos fazer um bate-papo aqui. Então, estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo bem, tá. Diego.
Então vamos lá. Então, sem mais delongas, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E eu também, como cardiologista intervencionista que sou, não quero ficar falando de devices e terapia mitral aqui por uma perspectiva única. A gente vai tentar, primeiro, nesse momento, entender se a gente realmente tem evidência, tá? Para a gente falar de terapia de reparo mitral transcatéter, que é relativamente novo aí no nosso meio, né? Vamos assim dizer. E que ponto nós estamos em relação a essa terapia transcatéter e para quem a gente pode indicar esse tipo de procedimento. Então, é uma reunião bem clínica, assim, bem de rastime para a gente fazer. A gente já sabe de muitos anos que aquele paciente com insuficiência mitral não tratada, ele tem uma evolução pior. Então, eu falo isso muito nas discussões e com os pacientes, que a gente talvez não carregue o estigma da aorta, porque a aorta, a morbimortalidade ela é rápida. Da mitral, a gente tem um segmento desse paciente que vem com a gente no consultório. Às vezes a gente entra com um diurético, esse paciente melhora um pouquinho, mas esse paciente tem uma reta de sobrevida menor. E não só de sobrevida, mas de qualidade, porque é um paciente que se rehospitaliza bastante e evolui para insuficiência cardíaca. Foi nessa seara, então, né, que a gente teve a cirurgia, tentando ter uma intervenção um pouco mais precoce, mas havia, até o momento, resultados muito conflitantes e alguns subgrupos que a gente não conseguia preencher. Por exemplo, a insuficiência mitral secundária, o resultado cirúrgico ele tinha uma evidência que não nos dava, não nos era contente. E foi nesse unmatch aí de necessidades, vamos assim dizer, que veio então a terapia transcatéter para preencher essa falha num paciente de alto risco cirúrgico e tentar entender um pouquinho melhor a insuficiência mitral para a gente saber onde poder atuar na terapia então minimamente invasiva. E quando se fala em insuficiência mitral e se terapia de reparo mitral percutâneo, a gente tem que aprender essa anatomia. Isso a cirurgia ensinou isso para a gente. Foi pela classificação de Carpentier, né, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que a gente realmente planeja esse procedimento, tá? A gente sabe também que a insuficiência mitral, ela é classificada primária e secundária e que isso muda completamente o tipo de abordagem. Então, para se falar em mitral, por isso a importância desse rastime, de a gente ter a imagem casada com a intervenção, o cirurgião participando, o especialista clínico em válvula, e a gente sabe que dependendo da fisiopatologia dessa mitral, o tratamento também é direcionado para um caminho ou outro. Bom, isso aqui são os guidelines, né, classificação da insuficiência mitral. O que eu chamo a atenção aqui, que eu acho que a gente tem que ter essa memória, é justamente o volume regurgitante acima de 60 ml, a fração regurgitante, enfim. Os critérios ecocardiográficos, tá, que permitem a gente classificar a mitral como moderada para importante e principalmente importante para a gente saber atuar nos nossos pacientes. E nem sempre só o ecocardiograma. A gente sabe que, às vezes, se é um ecocardiografista que não tem muita experiência em doença estrutural, às vezes pode superestimar, subestimar. Depois a gente pode discutir um pouquinho aí dos critérios ecocardiográficos no final. E um dado importante, corroborando ainda essa questão do segmento clínico do paciente da insuficiência mitral, é o paciente realmente com insuficiência mitral importante, um orifício regurgitante acima de 40, se não tratado, ainda que sintomático, ele tem uma sobrevida menor. E como a gente está discutindo, então a cirurgia na insuficiência mitral secundária deixou nós, cardiologistas clínicos, um pouco assim desconfortável de indicar esse tratamento precoce por dúvidas e por não ser reprodutivo, às vezes, os resultados do grande centro. E no paciente de alto risco, então, a gente não indicava a cirurgia para esse paciente. E foi nessa seara, nesse contexto, então, que deu esse boom das terapias transcatéter mitral e com ela um pouquinho do que a gente vai falar hoje, que é a terapia de reparo mitral transcatéter, tá? Bom, como tudo na estrutural que a gente tem, ou praticamente tudo, a hemodinâmica, ela procurou mimetizar ou simular, assim, pelo menos de forma parecida, o que era feito na cirurgia. E uma coisa, e o reparo mitral transcatéter veio a partir do Alfieri. Alfieri, um dia foi operar uma menina de 23 anos,
Quando ele abriu ali, entrou pelo átrio, viu que estava o folheto anterior com o folheto posterior preso, e ele achou aquilo interessante, começou a acompanhar, e a partir de então ele fez aquela publicação famosa do reparo borda a borda, onde ele aproxima os folhetos, o folheto anterior e o folheto posterior de forma cirúrgica, e fez uma anuloplastia. O clipe, que é o que a gente está vendo aqui à direita, ele nada mais é do que a gente aproximar esse folheto anterior e posterior, indiretamente a gente faz uma anuloplastia, mas deixar claro que o clipe mitral ele é muito diferente da cirurgia de Alfieri. Bom, vou falar do MitraClip em si, porque no Brasil a gente não tem outras tecnologias ainda de reparo mitral. Então, quando a gente falar de reparo, a gente vai falar dos resultados mais da terapia de reparo com o MitraClip. O MitraClip, que é esse clipe de aproximação, ele não é uma tecnologia nova, né? A primeira plataforma dele já é de 2001, tá? Foi a primeira geração. Em 2003, nós tivemos os estudos pivotais, a série de estudos Everest, tá? Tivemos também o primeiro paciente incluso aí com clipagem mitral. O CA Mark da terapia veio em 2008. E em 2018, eu coloquei esse estudo aqui que é de conhecido de todos, que foi o COAPT, que foi o primeiro estudo randomizado aí na insuficiência mitral secundária, tá? E nesse mesmo ano nós tivemos um estudo controverso que foi o MITRA-FR. Então, 2018 foi muito discutido aí a terapia de reparo mitral percutâneo. E houve uma mudança, um trend, porque os primeiros estudos Everest, por exemplo, contemplavam a insuficiência mitral primária. E com o passar dos anos, com uma maior evidência, maior robustez de evidência, hoje a gente fala muito mais da secundária. Em 2021, nós tivemos aí a incorporação nos guidelines, que já foi uma conquista, apesar de que a gente achar que já vai mudar isso aí no próximo guideline. Então, nesse inteirinho, nessa reta aí do tempo, nós tivemos 18 trials e registros da terapia mitral. Nunca se teve tamanha evidência de uma terapia estrutural como está tendo agora com a terapia de reparo e outras terapias aí da estrutural e hemodinâmica. Eu trago aqui para os senhores aí os critérios iniciais da série Everest e chama atenção que isso até ficou um pouco nebuloso, porque a gente recebe ainda muita dúvida, por exemplo, olha, eu tenho um paciente que tem insuficiência mitral, mas ele não é A2P2, ou seja, na classificação anatômica aí do defeito, naquele primeiro momento, realmente, os pacientes inclusos na série Everest, eles tinham insuficiência mitral moderada a grave, né? E o defeito deveria ser restrito a A2P2. Veja que nos pacientes com fração de ejeção muito baixa, um ventrículo mais dilatado, eles não foram contemplados nesse primeiro momento aí da terapia de reparo mitral. E também chama atenção para os critérios de exclusão. E chama atenção para a questão do orifício e da área aqui, principalmente, porque nós que estamos no Nordeste, uma coisa que eu tenho visto muito nos pacientes de seleção é que, na grande maioria, eles têm, se a gente for tomar em comparação a população que foi inclusa na série Everest, a nossa população é completamente diferente, as nossas áreas são menores, porque os nossos pacientes são menores. E por que foi A2P2? Por conta dessa anatomia, realmente. Vejam aqui que quando a gente se fala de A2P2, a gente tem uma área livre de cordoalha, então é muito mais fácil, muito mais favorável a cirurgia de aproximação de bordas se você tem realmente um defeito A2P2. Claro que, do início até o entendimento de toda a terapia, houve um desenvolvimento aí das habilidades, houve um desenvolvimento dos critérios de sucesso, porque uma coisa que deixou muita angústia para quem acompanhou esse desenvolvimento do MitraClip foi a tentativa de obter o resultado cirúrgico inicial, e esse não é o objetivo, né? A gente sabe que, por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência mitral com volume regurgitante, uma fração regurgitante acima de 50, aquele paciente que não tolera ficar em decúbito para dormir, a melhora de classe funcional já é um resultado positivo. Então, a gente tem uma série de critérios de sucesso da terapia mitral, de reparo mitral, que foram entendidas, e com isso também se permitiu avançar nos desafios anatômicos e explorar outros cenários aí para se tentar vencer a insuficiência mitral. E aqui, com esse desenvolvimento de habilidades, também surgiu uma necessidade mesmo da plataforma se desenvolver. Então, a gente sabe que para você pegar mais, você precisa de um clipe maior. A gente sabe que se você quiser morder mais, vamos dizer, o folheto, você precisa de uma extensão maior de folheto. E a própria física dessa clipagem, a gente entendeu que quando a gente tem algum certo grau de cálcio nos folhetos,
não quer dizer que você está proibido de tentar, mas que a técnica sua de reparo mitral, ela tem que ser modificada porque a força de pressão está localizada para esses 2/3 à frente. Então, a plataforma utilizada, que foi mais utilizada nessa primeira fase no Brasil, foi a geração 3 do clipe mitral, onde você tinha duas plataformas, que era a NTR e a XTR, uma menor, outra maior, já aí, então, ofertando possibilidades de tratamento aí da insuficiência mitral em cenários um pouco mais adversos. Então, o clipe nada mais é do que ele é composto desses braços maiores, o braço do clipe, ele tem esses ganchinhos aqui no NT, o clipe, o XT, ele tem uma série maior de ganchos e também os braços mais extensos, ou seja, naquele paciente que permite você capturar mais folhetos, então ele se torna mais interessante. E naquele paciente que não permite você capturar muitos folhetos, você tem a plataforma um pouco menor, ou naquele paciente realmente que você não quer, ou já tem algum grau de gradiente, você quer ser um pouco mais contido. O que se utiliza hoje no Brasil e no mundo é a plataforma G4. Ela já tem 4 aí, possibilidades de tratamento, ela trouxe um avanço muito grande aí para nós da intervenção, em termos de situações e a gente conseguir vencer certos desafios. Então, ela tem uma pega independente de braços, ela permite uma monitorização contínua desse paciente. Para quem faz a intervenção naquele momento, a gente ficava sempre, perdia um pouco o parâmetro de pressão de átrio esquerdo. É importante esse entendimento, como eu falei, inicial da fisiopatologia da mitral, porque é uma doença que muda muito, vamos assim dizer, qualitativamente, quantitativamente, dependendo do volume da sedação desse paciente. Então, a geração G4 permite uma monitorização contínua e permite também pegas independentes e oferece plataformas diferentes para diversas anatomias. Mas ter uma plataforma nova, será que isso se traduziu em resultados clínicos melhores? E a resposta é sim. Se a gente pegar aqueles estudos todos que a gente mostrou naquela timeline da mitral, tanto o COAPT, quanto o MITRFA, quanto na insuficiência mitral primária e secundária na série Expand, a geração G4 ela já garantiu uma melhor performance clínica desses pacientes. Ou seja, a gente tem uma superioridade aí, comparando com a geração G3, em termos de redução, tá, de insuficiência mitral e resultados sustentáveis nessa faixa de tempo. Uma coisa que causa muita angústia, e isso sempre foi questionável para quem faz a intervenção e para quem indica a intervenção, era o o gradiente, porque quando a gente aproxima esse folheto, e diferente do Alfieri, assim, a tensão dos folhetos com o MitraClip, ela é muito superior. Então, sempre se teve muita cautela com o gradiente pós-intervenção. E o que a gente aprendeu também é que certos gradientes, por exemplo, quando se divide em quartis de 2, 3, 4, 7 de gradiente médio desse paciente, isso não se replicou, por exemplo, em pior desfecho clínico. Ou seja, quando a gente clipava aquele paciente naquele momento, o acréscimo, tá, de gradiente até aí seus 5, 7 milímetros de mercúrio, isso até o momento não se traduziu em desfecho clínico pior. Claro que a gente tem um limite entre nós aí da intervenção, mas não é o objetivo de a gente ficar falando de intervenção, que 5 é o limite máximo nosso daí para você tolerar um paciente sair de sala. É um procedimento extremamente seguro, é uma patologia que, como a gente sabe, ela tem uma certa tolerância, então não tem sentido você também gerar uma outra doença que é a estenose aórtica num paciente que chega com uma insuficiência mitral. Mesmo porque a estenose mitral, a gente sabe, é muito menos tolerada. E vamos ver aqui daquele primeiro estudo randomizado, que foi o COAPT, o que ele randomizou? 614 pacientes, ele randomizou para terapia médica guiada pelos nossos guidelines versus terapia médica guiada mais o MitraClip, tá? Então, os resultados dos 3 anos, publicados em 2021, trouxe muita euforia, trouxe muito contento aí, porque realmente houve uma divergência de curvas de mórbida mortalidade e também de hospitalização favorável ao MitraClip, ou seja, aquele paciente que foi para a terapia de reparo e manteve a terapia médica otimizada, ele viveu mais e internou menos, tá? Uma coisa que também chama a atenção do COAPT, foi muito debatido, é que
no final de 2 anos, a gente houve uma divergência, mas depois essas curvas não se divergiram tanto. E eu chamo a atenção, assim, pelas palavras do próprio PI do estudo, é que houve muito crossover de paciente que estava em tratamento clínico, médico somente naquele momento, e foi submetido ao mitraclip. Então, assim, essa diferença poderia ter sido maior a partir de então, mas não foi porque houve esse crossover de grupos, tá? Esse ano foi publicados os dados de 5 anos do follow-up aí da série COAPT, corroborando, então, esses resultados positivos, tá, do paciente com insuficiência mitral secundária, que foi randomizado para terapia médica versus terapia médica e reparo mitral. Então, aquele paciente submetido ao MitraClip, ele teve, então, um desfecho mais favorável, tá? E realmente, assim, um NNT muito significativo, apesar de que eu também chamo a atenção aqui para ambos os grupos tiveram uma alta mortalidade, mostrando que a insuficiência cardíaca é uma doença que todos nós já conhecemos, que reduz aí a sobrevida do paciente, mas que esse paciente que foi para a terapia, ele viveu mais. E uma coisa que eu sempre brinco e trago um comparativo, que se você tem um desfecho que é único numa insuficiência cardíaca, imagina a gente pegar um avião e a gente sabe nosso destino final. Você pode ir da classe econômica à primeira classe. Então, se você tem melhor qualidade de viagem nessa jornada da insuficiência mitral, com certeza você também vai ter um desfecho melhor. Bom, e como eu falei, em 2021 foi incorporado nos guidelines, pelo menos a discussão do MitraClip, pode ver que Heart Team aparece dos dois lados, tanto na insuficiência mitral primária quanto na secundária, tá? Um pouco de diferença aí entre os guidelines, mas diante das evidências desses trials e dos trials randomizados, então os guidelines começaram a contemplar, então, a discussão da terapia de reparo mitral. E será que somente nesse cenário hoje? Então, vamos perguntar como agora, que pé que anda, então, essa terapia de reparo mitral. Essa publicação de 2020 do Kanata, aquele paciente que todos nós pegamos no pronto-socorro, né? Normalmente um paciente infartado, rompe papilar ou rompe cordoalha, desenvolve uma insuficiência mitral aguda, não tolerada, né? Normalmente é um átrio pequeno desse paciente. Então, esse fluxograma bastante interessante já traz a discussão para esse time. Se esse paciente não tem resposta com uma angioplastia primária nesse momento, tá? Esse paciente já é discutido para uma cirurgia ou para terapia de reparo, dependendo do seu risco cirúrgico. Só para a gente entender, alguns dados, a gente não tem muito dado no Brasil, mas pegando dados de fora e do pouco que a gente tem, um paciente que dá entrada no pronto-socorro e fica aguardando, o que a gente faz normalmente? Tenta compensar clinicamente esse paciente. Na grande maioria das vezes, a gente não consegue compensar muito bem o paciente de uma insuficiência mitral aguda de etiologia isquêmica, tá? E aí a gente vai tentando compensar um pouquinho até chegar o momento da cirurgia. A mortalidade desse paciente é quase 28%. Então, ter uma discussão e ter disponível uma terapia que talvez permita um resgate aí nessa fase aguda se torna interessante, tá? Outros cenários não contemplados é aquela classificação de Carpentier tipo 1, ou seja, você não tem doença da válvula, mas no cenário onde você tem a dilatação do átrio trazendo a insuficiência mitral. Então, em 2022, foi publicado aí o MitraTuno, um registro, tá? Com mais de 1.000 pacientes, corroborando, então, a possibilidade e o desfecho clínico favorável quando se utiliza a terapia de reparo mitral borda a borda nos pacientes com insuficiência mitral por secundária à dilatação atrial. E eu trouxe esse estudo aqui, o RIPER, que vai ser publicado, tá? Vejam que dos critérios iniciais de inclusão, quanto mudou para 2023 já, né? Que vai ser publicado aí depois o RIPER. Então, hoje se discute nos pacientes, você não tem um Euroscore, um STS score tão elevado para você discutir, então, talvez a possibilidade de mitral, e já no cenário de insuficiência mitral primária, que tem menos evidência ainda do que a secundária para a terapia de reparo mitral. Esse é um registro que eu acho assim, fantástico, pensando pelo tipo de paciente que é. Então, o MitraBridge foi um registro publicado no seu primeiro ano, em 2022 no seu segundo ano. Estou esperando os resultados aí agora, demais 2023, nos pacientes com insuficiência cardíaca, que têm insuficiência mitral e foram submetidos à terapia de reparo mitral percutâneo.
Então, dos pacientes que não eram elegíveis ao transplante, 12,5% desses pacientes que foram submetidos à intervenção se tornaram elegíveis. Dos pacientes que estavam em emergência de transplante, imagina na nossa realidade, 19,5% deles foram para se tornar eletivos. E o mais fantástico ainda, eu acho, é que 21% saíram dessa fila de transplante. E nos demais pacientes que não tiveram esse resultado tão impactante, pelo menos tiveram, 89% tiveram redução de uma classe funcional. Imagina a importância disso para um paciente que dorme sentado ou que está na fila de transplante com insuficiência cardíaca. Então, você, pelo menos, dá um improvement, uma melhoria de qualidade, isso é bastante impactante, tá? Um resultado também que chama até atenção pelo N, é difícil você conseguir um N desse jeito num paciente em choque cardiogênico, os pacientes em choque, tá? Que deram entrada em choque e tinham a insuficiência mitral também associada. Os pacientes que foram para a intervenção de reparo, vejam que tanto em mortalidade ou mortalidade mais admissão por insuficiência cardíaca, os pacientes submetidos à MitraClip tiveram uma resposta melhor. E o mais importante, apenas 0,6% desses pacientes tiveram que ir para uma cirurgia, ou seja, como eu falei, é um procedimento que tem que ser seguro, tá? Com um entendimento melhor dele, da anatomia e com as novas plataformas, os resultados se tornaram melhores e mais sustentáveis, tá? Então, o que muda, tá? O que mudou do que a gente tinha para o que a gente tem hoje? Então, a gente tem novas possibilidades de tratamento, tá? Não só é mais restrito a A2P2, mas chama a atenção que vejam quantos cenários diversos são, a importância da discussão, principalmente do time de imagem, com o time de intervenção, com o cardiologista especialista em válvula, e se tiver o especialista de insuficiência cardíaca, aí sim esse time está completo para a gente poder discutir a mitral em todos os seus cenários. Então, nós temos resultados hoje já bastante favoráveis nesse segmento de 5 anos, e houve a inclusão, então, desses guidelines. Então, para quem que a gente indica o MitraClip agora, então? Ou a próxima plataforma que vai chegar aqui no nosso país? Bom, a gente não tem uma contraindicação formal, tá? O que a gente tem são cenários desafiadores, e aí, de acordo com a expertise do seu centro, de acordo com a expertise do seu time, e isso eu falo não só do operador, mas do anestesista, do cuidado de intensiva, porque isso muda completamente o desfecho desse paciente. Você pode partir para desafiar e vencer em certos cenários que até então a gente não imaginava. Por exemplo, áreas menores, tá? Presença de cálcio nos folhetos. Estão me escutando? Veio um áudio. Estou escutando, Diego. Tá. Então, assim, hoje a gente não tem essa contraindicação formal, mas a gente tem essa discussão de time, tá? Eu tive um paciente, assim, emblemático, agora recente, que até então ninguém imaginava. Ele tinha uma área de 2, tá? Mas é uma senhora muito pequenininha, tinha todas as contraindicações, foi negado para ela, nós mesmos na discussão de time, chamamos os familiares, porque a gente não estava nem de perto confortável a fazer um reparo mitral percutâneo, um paciente tem uma área de 2, né? E para somar ainda esse desafio, ela tinha cálcio no folheto anterior, tá? Que a gente fez? A gente levou essa discussão para grandes centros de experiência fora, então esse heart team, a gente levou ele para fora para discussão, escutamos aí as grandes lideranças, vamos dizer, da terapia de reparo, e pelas próprias dicas dele, a gente conseguiu tratar essa paciente, o gradiente dela, que era o nosso maior medo, óbvio, numa área tão pequena desse jeito, está em 3 agora, né? Mostrando que a gente, com essa plataforma nova, a gente consegue, dependendo assim, da expertise realmente, né, do procedimento em si, ter bons resultados, tá? Então, o que a gente faz da intervenção, esse pouquinho aí, tá? A gente, de acordo com a anatomia do eco, aí tudo o que se fala em mitral é eco. E uma coisa que causa muita angústia, porque nós, hemodinamicistas, por exemplo, a gente tem uma limitação da escala de cinza. É de pouco tempo para cá que a gente está realmente tentando entender o ecocardiografista. Os olhos da intervenção, os olhos do entendimento disso aí é o especialista em imagem. É a tomo, é a ressonância, tá? A ressonância, então,
cada vez adquirindo um papel enorme aí nessa dinâmica de fluxo, nesse entendimento. Os trabalhos têm sido fantásticos com ressonância aí na doença estrutural. Então, o hemodinamicista, ele tem que entender isso aí, porque muda completamente os critérios de sucesso. Se a gente começa um procedimento, por exemplo, isso eu já passei também por essa situação, onde aquele paciente está um pouco mais hipovolêmico, tá? Ou senão, quando você vai ver se você teve sucesso na clipagem, ele está um pouco mais hipovolêmico, o resultado é 1. No outro dia ele está lá na enfermaria, na UTI, quando faz o ecocardiograma, ele continua com insuficiência mitral importante. Bom, ele teve queda de pressão arterial, ele teve melhora clínica, tudo bem, é um critério de sucesso, mas ele saiu de sala ainda com uma doença que ainda é importante, apesar do estado basal dele ter melhorado, tá? Uma coisa também que eu trago, que a gente está começando a desenvolver, tentando entender melhor nessa literatura mundial e foi publicado, é com base nos pacientes do COAPT, tá? Então, quem se beneficia disso? Então, se adotou esse COAPT-RISC, ele é um score aí que não é externamente validado, vamos dizer, porque, por exemplo, na população do MITREFA, que foi esse estudo de 2018, que mostrou um resultado diferente do COAPT na época, esse score ainda não foi testado. Então, a gente está esperando realmente ver a publicação do COAPT-RISC nos diversos cenários, se realmente os pacientes com risco mais elevado, igual a gente tem visto, são os que mais se beneficiam, porém são os pacientes que a gente sabe que têm insuficiência cardíaca, eles têm uma sobrevida menor, então adotaram-se 4 variáveis clínicas, 4 variáveis ecocardiográficas, tá? E se sabe que quanto maior a diferença desse score, esses pacientes se beneficiam um pouco mais, mas, mais uma vez eu chamo a atenção, não é um score ainda externamente validado, porém extremamente importante, porque talvez vai nos ajudar nessa decisão de qual paciente a gente vai tratar. Porque hoje isso é muito baseado no entendimento da imagem e na capacidade de superar esse desafio e também no entendimento do benefício clínico desse paciente. Será que realmente o problema dele a insuficiência mitral é realmente deletéria para esse paciente? A gente vai trazer algum benefício de resposta de reparo mitral? Para concluir, para a gente discutir um pouquinho, a gente tem tempo aí, a insuficiência mitral está associada a um prognóstico. Como eu falei, a gente não carrega o estigma, talvez, do tempo. Né? Se a gente tivesse a possibilidade de ver lá na frente esse paciente, a gente está, talvez, sendo um pouco omisso na nossa intervenção precoce ou com a intervenção cirúrgica. A gente sabe, eu não sei como é que é aí para vocês, a gente tem uma dificuldade muito grande do reparo cirúrgico, o paciente acaba indo para uma troca, né, valvar. Então, hoje ainda em dia, a maioria desses pacientes com insuficiência mitral, eles não estão recebendo nenhum tipo de intervenção, tá? A gente sabe hoje que a terapia de reparo mitral, ela tem mostrado resultados sustentáveis, né, em 5 anos, tá? A seleção do paciente, o momento de intervenção, então é muito decisivo pelo quão benefício a gente vai trazer ao nosso paciente, tá? Então, mais uma vez, se falando de mitral e de tricúspide, o heart-team é mandatório. A gente não pode se guiar por uma opinião só, né? Essa balança e contrabalança desse valve team, aí, vamos se dizer, ela é importante. E o heart team não pode ser aquela obrigatoriedade de você fechar 5, 6 pessoas numa sala e dizer se entendam, né? Esse amadurecimento é que vai trazendo para a gente essas possibilidades aí de tratamento. Então, eu concluo que essa é a maior conscientização do médico mesmo, tá? Todos nós, e também do paciente, ela é essencial para se desenvolver esse valve team e a gente poder, então, aí, desenvolver as intervenções mitrais e tricúspide nesse cenário, tá? Eu termino com uma frase aqui do Mackenzie, que eu acho muito oportuno, que ele mostra as 3 evoluções, os 3 estágios de evolução da história de toda qualquer terapia na medicina, né? Que primeiro, quando chega e é anunciado, tá, gente, todo mundo a bateria refuta. de salada não está... Todo mundo refuta isso aí, né? Com ela, bebê. Estão me escutando? Estou escutando o áudio. Estou escutando, tem Diego. um microfone aberto. Tá, desculpa. Tem um microfone aberto. Tá, desculpa. Mas tranquilo. No segundo momento, então, quando essa verdade ela não pode mais ser refutada, a gente começa a negar, a gente diz que ela não é importante, ou seja, a gente tem evidência suficiente. E no outro momento, quando ela já está ali na nossa frente no dia a dia, a gente fala que é óbvio que já não é novidade, né? Então, talvez a gente seja ingrato um pouquinho, mas que nós todos estamos caminhando numa construção que talvez não seja essa, né? As terapias de válvula percutânea estão vindo aí, mas que o reparo, tanto cirúrgico quanto mitral, ele tem seu espaço, tá?
Então, eu agradeço aí o convite. Eu vou parar de compartilhar para as perguntas que tiverem, para a gente discutir um pouquinho. E acho que agora a gente falou com a minha tela já, né? Isso, Diego. Parabéns pela sua apresentação, viu? Uma apresentação bem completa aí de insuficiência mitral, de reparo mitral transcatéter, né? Tanto da parte de insuficiência mitral primária, secundária, os principais trials e situações peculiares, né? E como foi a evolução, né, do método e do dispositivo, né, que foi ganhando terreno, né? Inicialmente com os primeiros estudos em insuficiência mitral primária, né, os Everest, e depois insuficiência mitral secundária, que foi o grande boom porque teve uma redução de mortalidade, né? E agora se tornando uma prática do nosso dia a dia. Eu vou abrir aí para todo mundo tirar suas dúvidas e fazer perguntas, mas eu já vou fazer a minha desde já. Quando eu penso, isso eu sempre digo aqui, você terminou começando sua aula com isso, né? Quando o cardiologista clínico encontra uma estenose aórtica importante no consultório, a primeira coisa que ele quer é resolver aquilo de forma de intervenção, seja cirúrgica ou seja percutânea. Mas ele não vai ficar cozinhando uma estenose aórtica importante, sintomática, no consultório, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Quando ele pega uma insuficiência mitral, eu acho que a primeira coisa que ele pensa é furosemida, né? A segunda coisa que ele pensa é aumentar a furosemida. E assim ele vai conduzindo a insuficiência mitral, seja ela primária ou secundária, às vezes durante anos, e às vezes perde o timing, né, por remodelamento, ou mesmo perde o paciente. Então, assim, na nossa prática aqui, a gente tem visto muita intervenção, muito mais intervenção em válvula aórtica, principalmente percutânea, ganhando terreno, mas pelo número de cardiologistas e pelo número de pacientes que a gente tem aqui, a gente tem visto muito pouco intervenção mitral. Deu tchau para você, Isabela, tá vendo? Muito pouca intervenção mitral, né? Uhum. Por que, na sua opinião, você acha que o cardiologista clínico, né, o que ele entende, assim, será que o paciente não chega para ele também? É falta de acesso ao método, de conhecimento do que o paciente vai se tornar depois de receber um MitraClip, como conduzir ele? O que você acha que, assim, na sua visão de intervencionista, é a maior barreira, né, para a gente indicar esse tipo de procedimento? Eu acho que... Acho não, assim, primeiro, o cardiologista ele tem que estar confortável, tá? Ele tem que estar confortável e entender essa reta que é o paciente, essa jornada da insuficiência mitral, né? Então, olha, eu sei que esse paciente, eu não intervindo para ele agora, e não estou falando só do reparo, da cirurgia também, tá? Eu sei que meu paciente, tá? Quando eu não indicar ele, eu tenho que ter essa clareza que eu também, lá na frente, eu vou estar comprometendo esse paciente, a vida dele, sobre a vida dele, tá? Eu acho que não nos desenvolvemos mais porque a gente não teve essa maturidade Hashim realmente, tá? Uma coisa que aí vocês, como eu disse, estão muito mais à frente, é esse comprometimento, por exemplo, científico. Onde se tem ciência, se estabelece. E a mitral, ela precisa de ciência. Cada terapia, nós todos estamos aprendendo de novo a fisiopatologia, né? Muito do que a gente conhece hoje, a anatomia e fisiopatologia da mitral, a gente não entendia antes, tá? Então, eu acho assim, primeiro, a gente tem protocolos da estenose aórtica, mas a gente não tem protocolos da mitral. Então, essas novas ferramentas que estão vindo de risco, essas novas ferramentas de multimodalidade de imagem, essa dinâmica de entendimento de fluxo melhor, está trazendo talvez para a gente aquele quadro específico desse protocolo. Então, assim, para o desenvolvimento do Hashim, para o desenvolvimento das terapias mitrais, eu sugiro justamente ter o time mitral. Uma coisa que a gente está escrevendo, eu até comentei com você, é o protocolo de insuficiência mitral. Para a gente poder tá ali no dia a dia, esse paciente que às vezes a gente não tem esse timeline dele lá na frente, a gente está lembrando dele, olha, eu vou encaminhar para uma discussão de Hashim, eu vou acompanhar esse paciente por mais um ano, eu vou indicar a terapia de reparo para ele, então ter esse time mesmo, esse valve time é essencial. Beleza, Diego. O Zé Augusto aqui, nosso professor, tem uma consideração aí, Guto?
Opa, Diego, parabéns aí pela sua apresentação, viu, muito ampla e muito elucidativa aí para a gente. Eu acho que, só voltando a essa questão, talvez, Vitor, que foi uma boa pergunta que você fez, talvez a gente, eu estou falando agora como clínico, assim, a questão da estenose aórtica, eu estou falando da estenose, eu acho que a gente teme muito a morte súbita, né? Então, esse talvez seja um ponto. A mitral, ela é muito... Um evento raro, né? Exatamente. Então, a mitral, ela vai piorando e parece que a gente não acha o culpado, mas a estenose aórtica, quando tem a morte súbita, quem foi o último que viu, quem é que não indicou e etc. Então, eu acho que isso é uma coisa que deixa a gente com muito temor. A mitral, a gente pode ir aos poucos contemporizando, e isso, quando vai ver, já é tarde e o paciente termina tendo um resultado muito ruim. Mas eu queria que você até, Vitor, eu fui mais para lembrar você, aquele caso nosso que está ainda em estudo no Heart Team, viu, Diego? A gente está com um paciente que é meu, ele é pai de 2 médicos, ele tem mais ou menos 60 e poucos anos de idade, ele tem 45, 50 quilos, ele tem bronquiectasia há muito tempo, no último ano ele teve 3 internações por quadro de infecção respiratória, e ele tem um Barlow, tem uma insuficiência mitral importante, os 2 folhetos muito prolapsados, muito degenerados. Aí, Vitor, se lembrar os detalhes de número, eu não me lembro, mas assim, muito folhetos afastados, etc. E a gente colocou no Heart Team, discutiu também com colegas fora, e talvez a gente vá enfrentar, está judicializando o caso, mas eu queria ouvir um pouco da sua experiência. Eu acho que ele não tem teto cirúrgico, a gente já... Ele cansa falando, ele tem tiragem intercostal, mas eu acho que ele ganha um pouco de qualidade de vida se a gente conseguir reduzir a insuficiência mitral. Eu acho que você foi preciso no que me moveu nesses cenários de sair um pouquinho fora do habitual. Um deles é o Barlow, né? Assim, claro que por exemplo, grandes centros, eles fazem 300 procedimentos mês, eles já contam com o sucesso de um paciente desse, mas para nós, na nossa realidade, a gente não pode ter esse sucesso, né? O peso, essa proximidade que nós temos, aí a medicina no Brasil tem com o paciente, ela é muito maior do que outros centros de válvula fora, onde o paciente é encaminhado, já está decidido daquele jeito, não tem o médico conversar com a família ali, nem responsabilidade por aquele paciente. Ele é um mero intervencionista, entre aspas, né, que está ali naquele momento executando o papel dele. A primeira coisa que você falou aí, para mim, já é mandatório. Não tem, eu acredito que ele vai ter benefício qualitativo, tá? Agora, eu entendi que para o tratamento do reparo mitral, por exemplo, eu não busco no meu paciente, por exemplo, às vezes, zerar a insuficiência mitral por completo, tá? O Barlow, ele é extremamente desafiador, né? Porque a gente sabe que a redundância daqueles folhetos daquele jeito, e o que vai garantir o sucesso desse procedimento é você realmente monitorizar esse paciente bem, manter esse paciente durante a intervenção. Eu sempre faço ele com API, tentando manter a mesma volemia, não variar muito esse paciente desse jeito, e o procedimento realmente dá muito conforto para nós, porque a gente pode clipar, desclipar, ver, se não ficar bom daquele jeito, esse paciente tem que sair bem de sala, tá? Agora, a decisão de ir para um cenário desafiador é essa decisão de Heart Team. Olha, ele tem um frete, uma fragilidade que não tem como a gente partir. Essa paciente que eu tratei mesmo, ela pediu para ser tratada. Ela foi sem os filhos e falou assim, por favor, eu não aguento mais. E assim, a gente sabia desse benefício, fomos buscar o entendimento, fomos buscar a ciência e buscar um colega que tem uma expertise maior para tentar estar ali com a gente para fazer isso nesse momento. Então, tanto o clínico quanto o ecocardiografista, todo mundo se juntou, se uniu para a gente dar a esse paciente um resultado muito bom. E te trazer um exemplo, a gente teve um Barlow numa insuficiência mitral aguda, uma senhora foi fazer compras, 90 anos de idade, chegou em casa já dispneica, tá? Chegou no hospital, foi tratada como Covid, essa paciente, na época do Covid. Aí, o que aconteceu? Hipotência, efeito deletério da mitral, fazia um volume nela, pulmão branco. Raio-X, foi para o tubo essa senhora, tá? De imediato. Depois do 3º, 4º dia, que pediram a avaliação da cardio, o cardiologista auscultou, viu aquele sopro gigantesco, né? Já fez o ECO-TE, eu acompanhei o ECO-TE, e a gente numa batalha, foi uma batalha judicial mesmo, a gente conseguiu clipar, porque ela não tinha como operar essa paciente, essa vozinha pela fragilidade, e hoje ela está no 3º ano já dela de vida, e bem. Então, vocês estão de parabéns, porque vocês têm uma maturidade de Heart Team que é muito superior à maioria dos nossos locais aí no país.
vocês conversam entre vocês, tem interação entre vocês e tem o entendimento clínico da doença. Olha, eu sei que se eu não fizer alguma coisa para esse paciente que conversa, que ri, que está aqui, lá na frente ele não vai estar assim. Beleza, obrigado, Diego. É isso mesmo, Diego. Esse caso realmente foi um caso que gerou discussão, porque é um paciente mais jovem que o habitual, né? 60 e poucos anos, mas é um paciente que, só mostrando aqui, né, Guto, para entender, é um paciente caquético, bronquiectasia, um tórax meio bizarro, assim, mas é um cara de 40 quilos, assim, com uma altura boa. Então, é um cara que a gente julgou, e até pela própria parte pulmonar, não ser elegível aí para uma SEC, uma troca valvar mitral. E vamos enfrentar esse cenário off-label, né? Que não é mais tanto off-label, né, Diego? Mas um cenário desafiador, digamos assim. Isso. É o desafio da... Sabendo que você falou, né? A gente clipa, avalia onda V, avalia o eco transesofágico, avalia uma série de coisas, área gradiente, para decidir, vamos manter o clipe aqui, vamos tirar. Se a gente, em várias tentativas, não achou um local adequado, a gente não acha que o procedimento vai ser factível, ficar bom, a gente pode também tirar o time de campo, né? Isso. Tem um caso que foi... Eu acompanhei a primeira clipagem do Barlow desse paciente fora. Foram colocados 3 clipes. Hoje esse paciente está com 5 clipes. Ele voltou para uma reintervenção 2 anos depois. Que a doença a gente sabe, o Barlow pode se desenvolver dessa forma, né? Mas veja quão seguro é o procedimento para você ter a capacidade de falar assim, não, eu vou continuar? Não vou continuar para esse paciente. Claro que todo procedimento tem seu risco, mas um procedimento que tem uma taxa de sucesso de 97%, ele é muito... Dá para a gente uma segurança de tentar. Olha, vamos tentar o time todo? Vamos tentar? É isso. E foi isso que a gente discutiu com a família, né, Guto? Discutimos exatamente isso. Bem compartilhado, né? Um cenário desafiador. Isso é ótimo. Vale a pena tentar e vamos tentar. É isso aí, ótimo. Diego. Deu feedback para a gente depois, tenho certeza que vai ser um sucesso aí. Vocês estão de parabéns. Tomara. Diego, falando dessa questão aí da volemia, né, isso é interessante, porque na órtica não liga muito para a volemia, né? A gente tem ali o gradiente, é aquilo ali mesmo, é acima de 40, e dificilmente vai mudar com a volemia. Mas para mitral, eu já participei de alguns casos que você chega em sala, bota o eco transesofágico e a insuficiência mitral está moderada, ou está leve a moderada. E aí você, chama o médico do paciente. Não, a insuficiência mitral é importante há vários meses, documentado em 3 ecocardiogramas, tal. E aí você vê a importância da volemia, né, como você falou. Qual que é a sua sugestão, assim, de começar o procedimento? Vamos lá. Começar com volemia, tipo, suspender os diuréticos antes, o que você faz? Eu vou falar o que a gente faz e o que eu discuti muito. Eu tive a possibilidade de estar com você conhece a Jaqueline, ela ficou aqui com a gente um tempo, justamente para eu tirar essas dúvidas, como é que mais faziam, que é um grande centro de volume, tá? Primeira coisa, então, assim, o paciente, a gente testa esse eco dele antes sobre uma situação de volemia mais alta, para a gente ter certeza, né, que o eco que chegou para a gente está realmente com insuficiência mitral importante, tá? Em sala, a gente perde tempo e muito tempo com eco transesofágico com o paciente já desse jeito. E o anestesista ciente que esse paciente tem que estar normotenso, tá? Com a pressão basal dele dessa forma, tá? O diurético tirar para esse paciente depende muito se ele pode tirar esse diurético, e tem paciente que está com grau tão avançado que a gente não consegue, às vezes, tirar, mas o ideal é que ele chegue mesmo com insuficiência mitral proeminente ali, dessa forma, tá? Eu deixo sempre, como eu te falei, uma pressão invasiva para esse paciente para ter esse batimento por batimento. Acompanho a onda V o tempo inteiro desse paciente e a pressão arterial. Queda de pressão arterial, como a gente sabe. E onda V, essa diminuição da onda V, aquele fluxo também anterógrado das veias pulmonares, isso é importante, o esvaziamento arterial, esse é outro critério que a gente tem que avaliar. Isso já é para esse paciente muito benéfico, tá? Uma outra situação também que a gente tem que entender para quem faz a intervenção é atacar a doença e não a válvula, o defeito que a gente pensa. Então, a gente tem que entender como é que está essa abertura. O Eco 3D facilita muito isso para a gente, tá? Evitar a angulação demais desse clipe para twist de válvula e para evitar gradiente, procurar indentação na válvula. Então, a gente sabe que as indentações de P1 para P2, P2 para P3, uma válvula desse jeito, se você clipa ali o que a gente fala fora do hot zone para criar gradiente, isso dá um conforto também, mesmo numa situação com muito ou pouca volemia, tá?
Então, e você não cria tantos gradientes. Uma coisa do gradiente que tem que olhar é quando você clipa esse paciente, tem muita divergência do gradiente pico com o gradiente médio. A gente sabe que isso é da volemia, na grande maioria das vezes, né? Então, isso traz mais conforto para quem está fazendo. Às vezes, não, vou liberar o clipe assim mesmo, que isso aí é de hiperfluxo, tá? Então, é o eco, a memória do eco pré ali, tá? Não mudar muito essa dinâmica de volume do pré, para você ter o mesmo parâmetro depois do seu paciente de UTI. Porque a surpresa pode ser grande. Sai de sala com insuficiência mitral leve, chega lá no eco pós, com insuficiência mitral importante. Beleza, Diego. Alguém mais quer fazer tem algum comentário? Fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se alguém levantou a mão aqui. Alguém do eco? Diego manja muito de eco também. Não, sou eterno residente do eco. Diego, se a gente fosse na insuficiência mitral primária, certo? Insuficiência mitral primária a gente não tem ainda, vai ser apresentado, mas a gente não tem um grande trial para o MitraClip demonstrando uma redução de mortalidade e nem assim muito do timing de a gente indicar o procedimento na primária, né? Qual a sua impressão, assim, a sua opinião, né, tanto de intervenção através de MitraClip quanto qualquer outra intervenção, até mesmo cirúrgica? Qual o time ideal na primária do paciente assintomático, certo? De indicar um procedimento mitral, pensando em reparo, né? Vamos imaginar que a cirurgia seria um reparo, apesar da nossa realidade ser mais de troca, que a gente sabe, né? A gente manda para reparo, volta com troca. Mas deixa o ventrículo falir, deixa aparecer FA. Quão precoce você acha que a gente deve ser? Porque a tendência eu acho que é cada vez mais precoce, né? Isso. Por isso que eu começo sempre essa aula da mitral com aquele slide clínico. E depois coloco o terceiro slide do orifício efetivo regurgitante acima de 40 no assintomático. Porque a curva é divergente, a gente tem que intervir mais precoce. Se esse paciente tem condição cirúrgica, com certeza a cirurgia de reparo ela tem resultados magníficos aí, tá? O que é importante também é a gente entender a realidade de cada estado, de cada serviço, como que é esse time cirúrgico, esse time de UTI, porque isso é multifatorial, né? Nós temos poucos dados dos resultados cirúrgicos no nosso país, mas, por exemplo, a gente sabe que se a gente aplicar o Euroscore e o STS Score, na nossa realidade deu o dobro, quando for para o mundo real, do que a gente calcula antes. Mas a gente sabe que o reparo mitral, congresso, discussão após discussão cirúrgica, ele é muito bom. Então, a intervenção tem que ser antes. Se você tem um paciente assintomático, está na melhor condição dele, tá? Ele não manifesta muito, mas ele tem. Se ele não manifesta muito, tem um orifício acima de 40, esse paciente tem tendência, sim, já a pedir avaliação cirúrgica para ele para reparo mitral. Uhum. Legal, Diego. Importante isso, né? Porque eu acho que esse paciente está nos consultórios aí, né? O paciente do insuficiência mitral importante, né? E que está assintomático, ainda não remodelou o VE, seja o motivo por que for, se foi um flail, um prolapso, etc. Não remodelou ainda, não apareceu FA, enfim, não apareceram aqueles comemorativos todos, né? Mas é uma coisa, é uma bomba a explodir em algum momento, né? É divergente a mortalidade. Esse paciente vai morrer mais cedo se a gente não intervir. Isso aí tem que ficar claro nesse conceito, né? Legal. Alguém mais, pessoal? Professor Souza, de volta do carro. Vitor, é Souza. Diga. Tudo bem? Tudo bom. Bem, apesar de estar fora, assim, mas eu assisti a apresentação praticamente toda, eu achei interessantíssima todas essas considerações, e eu faço ecocardiografia, certo? Então, eu não sei, eu queria saber se você tem adotado, por exemplo, porque muitas vezes o ecocardiografista pega pacientes com condições, por exemplo, com características ecocardiográficas de um paciente potencialmente com indicação de um procedimento. Todavia, você sabe que tem um problema da ética. É lógico que aqui a gente tem um grupo que é mais fácil você falar, entrar em contato com quem solicitou e tudo mais, mas, logicamente, existem alguns escapes. Como é que você tem feito? Porque isso talvez seja um local de captação desses doentes em potenciais.
Porque, assim, às vezes, você sabe que tem exames solicitados por clínicos que, às vezes, não dão a devida importância a isso que você falou, entendeu? Então, vocês têm atuado nisso, não seria interessante também uma ação nesse sentido de ter uns red flags aí que possa o ecocardiografista chamar atenção para isso? Excelente. Doutor Souza, a gente primeiro, eu sempre falo nesses eventos científicos, ó, não busque o hemodinamicista. Por quê? Porque os olhos, quem está ali com esse paciente, primeira coisa, é o ecocardiografista e o cardiologista clínico, tá? Esses red flags que o senhor bem pontuou, eu tenho tentado deixar mais assim contínuo, para que o tema não se perca, que esse farol esteja sempre aceso na gente no dia a dia, nessa correria, através desses protocolos que a gente está criando aí e dessas ações, tanto em clínica quanto hospitalares, para tentar que a discussão pelo menos aconteça, tá? Um outro problema que acontece, que é muito realidade no nosso país, é o conforto do clínico mandar para o intervencionista e para o cirurgião, porque a gente sabe que às vezes ele encaminha, sai com um pedido já da intervenção sem uma discussão alguma, né, com o médico que referenciou ou com o ecocardiografista, né? Então, o que eu sugiro é que se realmente crie uma linha da mitral, né? Como a gente tem uma linha da aorta e que esses pockets, vamos assim, ecocardiográficos estejam muito claros. Por exemplo, eu tenho os meus também, doutor Souza, para mitral e para tricúspide. Eu já tenho meu mnemônico, vamos assim dizer, para isso. Então, uma tricúspide, vamos sair um pouquinho disso. Eu sei que uma vez no contrato acima de 7, eu já sei que é severo, eu sei que acima de 80 eu vou para massiva torrencial, e isso a gente vai se guiando nesse fluxograma. Agora, falando na nossa clínica, falando na nossa realidade hospitalar, primeiro, discussão científica, isso tem que ser, vocês mostraram isso 1.500, reunião científica de 1.500. Segundo ponto, a gente ter uma linha mesmo, olha, entrou no meu pronto-socorro um paciente com insuficiência mitral, será que ele merece uma avaliação de um valve time? Será que esse paciente, e outra coisa, dá conforto ao clínico, ao médico desse paciente, uma contrapartida? Então, com meus ecocardiografistas, com o pessoal do hospital, eu sempre falei isso, gente, esse paciente que tem médico, ele tem que entrar em contato com o médico dele. Ele não pode sair daqui com uma indicação de intervenção eletiva sem consultar ele e a família. Então, esses são os POCs que a gente faz. Criar esse time da mitral, colocar o médico assistente em discussão. Às vezes ele não quer, mas ele não pode ficar à vontade e a gente dá um heart química realmente oficial para esse paciente. Perfeito, legal. Sabe? Porque, só complementando, nós tivemos muito, por exemplo, no casos das miocardiopatias hipertróficas, por exemplo, um monte de pacientes com miocardiopatia hipertrófica, amiloidose, etc., tudo era taxado como hipertrofia de hipertensão e assim por diante. Eu me lembro, eu até discutia muito isso com o Zé Augusto, você tinha um conceito, às vezes, tinha paciente que não tinha nenhum nível tensional muito alto, já tinha uma hipertrofia significativa, e não tem relação entre nível tensional e grau de hipertrofia, e muito dessas hipertrofias são miocardiopatias hipertróficas aí que não eram diagnosticadas, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que quando isso já se abriu mais, esses red flags, inclusive da utilização do strain, que entrou agora na rotina, né? Então o ecocardiografista já faz, independente de alguém pedir ou não. Eu acho que isso vale também para esse aspecto E também, doutor Souza, uma coisa que eu vejo muito que é uma limitação no nosso país é a tecnologia. Porque, assim, o ecocardiografista, hoje a gente sabe, e é uma exigência agora de todos, não é só mais do ecocardiografista, nós intervencionistas, o cirurgião, a gente quer um eco bem feito, a gente quer uma tecnologia de eco que nos dê ali uma clareza do entendimento dessa doença, então isso, o time todo se une nesse momento, né? Então, a gente tem poucos a gente sabe que a gente não tem ainda tecnologia que a gente tem fora, só alguns centros ou outros, mas com certeza com o que a gente tem no dia a dia, se pode fazer muito desde que realmente esse farol esteja aceso no time todo do que buscar o que fazer. Legal. Perfeito. Souza, parabéns, viu, pela apresentação. Vou agradecer ao Diego, e o senhor encerra a reunião como membro original da primeira reunião, tá bom? Que honra. Diego, obrigado aí pela sua apresentação, pelas suas considerações, pela sua participação aqui grandiosa e ilustre. Tá? É isso, amigo. Eu fico até... Você como amigo aqui, prazer.
É um prazer. Vai ser sempre bem-vindo aqui nas nossas reuniões, traga seus temas, traga mais Quero participar em outras. Vamos fazer sim. esse intercâmbio. Estamos aqui à sua disposição também, tá bom? Parabéns pela excelente apresentação sobre mitral. Obrigado, meu amigo, obrigado. Professor Fico muito Souza. feliz. Fala, Bem, Diego. Diego, eu também gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a maravilhosa apresentação que você fez. Parabenizar também Vitor pela coordenação e também pela escolha, né, do palestrante e do tema. Então, sem dúvida nenhuma, tudo isso nos engrandeceu bastante, fazendo jus à reunião de número 1500. Então, eu gostaria de ressaltar mais uma vez, agradecendo a presença de todos esses assíduos assistentes da reunião, porque 1.500 reuniões não são 150, né? Então, isso é uma história, são 36 anos de reunião. Lembrando que essa reunião foi o embrião do serviço de cardiologia do nosso hospital, né? Quer dizer, já existia o professor Zé Augusto e uma série de outros médicos, Lauro Fontes, Bosco Rocha, que já faziam a cardiologia acontecer, mas funcionando como um time, como uma unidade, sem dúvida nenhuma, o START foi a nossa reunião clínica. E ela se mantém viva até hoje, exatamente, Vitor, por causa de uma reunião desse tipo. Quer dizer, vale a pena assistir a nossas reuniões, porque você vai encontrar apresentações de qualidade, como acabamos de ver. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que, com fé em Deus, na próxima semana nós teremos mais uma reunião clínica do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Então, boa noite a todos e muito obrigado pelas participações aí de vocês. Obrigado. Eu queria só terminar, agradecer a vocês aí. Realmente, eu não tinha noção da dimensão e da importância que vocês estão mostrando para a gente hoje. Assim, eu sou um nordestino recente, né? Sou muito ufanista com região. Sempre falei que o capital intelectual que se tem no Nordeste ele é fabuloso. E hoje vocês mostraram isso com uma reunião de 1.500, né, de um time ali assíduo que só avança, né? Agradecer, Vitor, pelo convite, doutor Souza está aqui hoje, da primeira reunião até hoje, vocês estão de parabéns e espero participar de outras como ouvinte para aprender com vocês. Com certeza eu tenho muito que aprender com vocês. Obrigado, Diego. Ô Vitor, não esqueça de agora colocar ele na sua lista de transmissão e mandar, viu? Olha, vai ser ótimo. Do banner de reunião. E se eu puder convidar os outros colegas assim também para escutar de vocês, será exatamente. Ótimo. Fica à vontade aí para, inclusive, participar mais uma vez, venha mais. Né? Indicar nomes também, indicar nomes aí do seu serviço para falar também, que seria muito bom. Exato, Zé Augusto. Isso mesmo. Pode ser colega de várias áreas, ecocardiografia, o que for que você achar interessante, e mostrar sempre que vai ter um palco aqui de pessoas ávidas a aprender, entendeu? Parabéns a vocês, parabéns mesmo. Valeu, um abraço a todos, boa noite. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, tudo de bom. Fiquem com Deus, tchau, tchau.